A morte de João Alberto Silveira Freitas, um homem negro de 40 anos, às vésperas do Dia da Consciência Negra, provocou manifestações e protestos em todo o Brasil e repercutiu em várias partes do mundo. Nesta terça-feira, a porta-voz da ONU, Michelle Bachelet, da alta comissionária da ONU para Direitos Humanos, se pronunciou, abre aspas, esse ato deplorável que aconteceu tragicamente na véspera do Dia da Consciência Negra no Brasil deve ser condenado por todos, fecha aspas. João Alberto morreu após ser agredido por 2 seguranças, um deles PM temporário, fora de serviço, no supermercado Carrefour, na zona norte de Porto Alegre, às vésperas do feriado da Consciência Negra. O significado desta morte para a luta contra o racismo no Brasil, onde o governo dá claros sinais, através de seus integrantes, não reconhecer sua existência. Para falar sobre este assunto, com grande satisfação, recebemos aqui, no portal rmsnews.com.br, José Marcos de Oliveira, ele que é presidente do Conselho da Comunidade Negra de Sorocaba. Zé Marcos, obrigado por atender o nosso convite para juntos podermos compreender esse triste cenário que vivemos atualmente no país. Obrigado. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todas as pessoas que acompanham esse espaço extremamente importante de troca de informações, de notícias que se fazem necessárias. O que nos traz aqui hoje debater essas atrocidades é extremamente importante e a gente precisa fazer isso cotidianamente. Muito obrigado em nome da comunidade negra, em nome do Conselho, esse espaço para a gente dialogar e manter a nossa resistência. Zé Marcos, o Dia da Consciência Negra não será mais o mesmo no Brasil a partir desta data, 20 de dezembro de 2020? O ano de 2020, na realidade, ele já é extremamente emblemático por um conjunto de situações que têm ocorrido mundialmente aqui no Brasil. Em especial, ele se torna mais emblemático ainda a partir de uma situação de tamanha violência que ocorre, que reforça de todas as formas possíveis o quanto o país não existe democracia racial, o quanto existe uma sociedade racista e o quanto a carne negra, a pele negra é vítima das maiores e mais terríveis atrocidades que possam existir nas relações sociais, nas relações humanas. Então, o que ocorreu em Porto Alegre é humanamente inadmissível. Não é possível a gente compactuar com tal comportamento, com tal violência que esse homem negro sofreu dentro de uma loja, dentro de um supermercado na cidade de Porto Alegre. A declaração do vice-presidente Hamilton Mourão, de que no Brasil não existe racismo, e sim uma discriminação racial, é mais uma violência? É uma total violência, né? Nós estamos em plena década internacional afrodescendente, onde as organizações das Nações Unidas têm pautado o reconhecimento da existência do racismo e desencadeado uma série de estratégias para que os países reconheçam a existência do racismo e desenvolvam ações para acabar com essa prática, com essa chaga na sociedade, trazendo a história da África, e aqui no Brasil, a história da África e afro-brasileira, no sentido da gente poder desenvolver a empatia e reconhecer o quanto, historicamente, há quase 400 anos, nós somos racistas e nós temos uma dívida assustadora. O posicionamento do vice-presidente é lamentável, não só o posicionamento do vice-presidente, como do presidente e demais integrantes do governo, porque não reconhece. Na realidade, esse posicionamento ele
ele é um aval para que se continue com comportamentos intoleráveis que estão ocorrendo hoje na sociedade. Se o Estado não reconhece a existência do racismo, ele está financiando, ele está franqueando a violência crescente cada vez mais na sociedade, a discriminação cada vez mais crescente na sociedade. Nós temos simplesmente que lamentar o posicionamento do Estado nesse aspecto. A morte de João Alberto Silveira Freitas é um caso isolado? Não, não é isolado, não é isolado. A minha colocação é apenas uma provocação, viu, Zé Marcos? A minha colocação é apenas uma provocação justamente para que você possa desenvolver sua linha de raciocínio. Possa discorrer. Eu quero voltar lá para o Mourão e dizer assim, seria muito mais saudável que autoridades se posicionassem reconhecendo a existência do racismo estrutural, do racismo institucional na sociedade brasileira, nas estruturas de comando, e cobrar a efetividade de políticas afirmativas e de ações compensatórias que já estão previstas no Estatuto da Igualdade Racial, na Lei 10.639, e criar e cobrar ações enérgicas para coibir. O que aconteceu com esse cidadão em Porto Alegre ganha materialidade e repercussão da forma que ganhou, mas não é um caso isolado. O que ocorreu é a ponta de um iceberg das diversas formas de violência que sofre a população negra nos 4 cantos do Brasil. Né? Ali o que aconteceu é que existia todo um sistema de monitoramento, alguém filmou e colocou. Caso contrário, seria mais um caso que não estaria entrando nas estatísticas, mas que nós temos denunciado constantemente. Não só nós temos denunciado as diversas formas de violência, mas como os próprios mecanismos de levantamento de dados do Estado, do governo federal, como o IPEA, que apresenta o Atlas da Violência 2017, 2018, 2019, 2020, onde a quantidade, a violência contra negros e negras, mulheres negras e homens negros, o genocídio negra, tem crescido de forma exponencial e importante. Enquanto isso, a violência contra brancos tem diminuído, assim. Existe uma desigualdade, não que a gente está falando que tem que ter a violência, mas a gente vai reconhecer que a população negra é vítima de uma violência estrutural e institucional. Basta ser negro para ser perseguido, para ser desvalorizado e para não ter as mesmas oportunidades que toda a população deveria ter. José Marcos de Oliveira, presidente do Conselho da Comunidade Negra, conversando conosco, analisando esse cenário de manifestações, de protestos em todo o Brasil, com repercussão em várias partes do mundo, da morte de João Alberto Silveira Freitas, um homem negro de 40 anos. Hoje, a porta-voz de Michelle Bachelet, alta comissionária da ONU para Direitos Humanos, se pronunciou, abre aspas, esse ato deplorável que aconteceu tragicamente na véspera do Dia da Consciência Negra no Brasil deve ser condenado por todos. Na nossa bancada de formadores e formadoras de opinião independente, doutora Marina Elaine Pereira, advogada, gestora pública. Sua pergunta ao José Marcos, doutora. Boa noite, José Marcos. Já tinha te cumprimentado antes, mas tendo a oportunidade de cumprimentá-lo ao vivo. Oliveira, eu vou pedir desculpas também, porque hoje os cachorros aqui da rua resolveram todos latir ao mesmo tempo, então se eu estiver atrapalhando, você, por favor... Em tempos de pandemia, tudo é possível, doutora Marina, tudo é aceitável. E eu quero só fazer um registro. Você falou que já havia cumprimentado o Zé Marcos, e eu fiquei feliz de ver o cumprimento em off aqui, interno de vocês dois. O respeito
respeito um com o outro, a satisfação do Zé Marcos de falar contigo e de você de falar com ele. Então, é Com apenas um certeza. registro no momento de intolerância. Sua colocação, pergunta. Realmente, eu acho que você falou uma frase, José Marco, muito feliz, né? Nesse sentido de que se o Estado não reconhece o racismo, né? Como que nós podemos trabalhar essas políticas? Então, eu acho que parte daí, né? Realmente essa questão, que é uma questão, acima de tudo, também cultural, é o que você falou, né? Acho que é uma frase forte, mas é muito realista. A carne negra paga-se por esse preço. E isso é uma coisa que eu acredito que deva ser passada não só em termos de políticas públicas, claro, e deve muito, mas também dentro das nossas casas, né? Porque a criança, ela não vê cor, ela não vê nada, né? Eu digo isso pelos meus filhos, que não entendem muitas vezes, nem sabem o que é isso, mas porque nós não vivemos dessa forma. Então, eu acredito que tem que se ter também essa parte de adequação, principalmente cultural, né? Desde a questão de piadas, de coisas que não se podem ser permitidas, né? Dentro do seio familiar. E realmente o que aconteceu até me causou estranheza por ser no estado do Rio Grande do Sul. Nós, como operadores do direito, nós temos o Rio Grande do Sul como vanguarda em algumas decisões. Os tribunais de lá, eles proferem algumas decisões meio atípicas, mas muitas vezes muito bem fundamentadas, com inovações no campo jurídico, né, com um certo modernismo, e realmente foi um retrocesso. Eu vi as notícias pela internet, eu não estava assim, eu não sabia que era tão recente, né? Que foi na véspera do feriado e para mim era alguma coisa que já tinha acontecido há muito tempo. E quando eu li e soube o que aconteceu, eu fiquei mais espantada de fato. E aí eu queria estar vendo com você, acho que você é o presidente ainda do conselho, né, José Marcos? O que se avançou em Sorocaba com relação às políticas públicas, né? E o que pode estar sendo melhorado, ainda mais agora que domingo teremos eleições, né? Com uma nova gestão de prefeito ou não, né? Uma continuação. Mas o que você vê como presidente do conselho que vive, né? Isso no seu dia a dia, e pode falar com muito mais propriedade que qualquer um, o que precisa ainda ser feito em termos de Sorocaba? Olha, precisa ser feito muita coisa. Marina, boa noite, é uma satisfação revê-la, sem dúvida nenhuma, nos cumprimentamos nos bastidores, mas Sim. estamos nos cumprimentando aqui de forma cordialmente e a relação muito urbana que possa existir entre nós e Oliveira, e esse programa promove isso. A questão de Porto Alegre, retomando rapidamente, ela exterioriza, ela explicita o ódio, o racismo que existe na sociedade. Não existe justificativa para tamanha violência, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe o grau de violência, de ódio que foi depositado sobre aquele corpo, que foi depositado sobre aquele cidadão. É, assim, uma coisa estarrecedora. Logicamente que levanta todo um debate sobre o racismo estrutural e institucional, e o quanto a população, em tempos de intolerância, em tempos de retrocesso que a gente está vivendo, está sendo instigada a se armar, está sendo instigada a se comportar de forma extremamente violenta nas suas relações sociais. Sorocaba, apesar dos seus anos de fundação, apesar de ter grandes expoentes aqui na cidade de Sorocaba, na luta antirracista em todo o Brasil, ela ainda está muito aquém do que ela poderia ter, de fato, implementado enquanto política pública. 25% da população sorocabana, conforme o IBGE de 2010, é constituída por pretos e pretas ou afrodescendentes, pessoas que estão se reconhecendo cada vez mais enquanto a sua ancestralidade, a sua história. Eu estou presidente interino, eu falo interino porque, de fato, o nosso mandato já acabou, mas por uma questão do atraso do processo de adequação da lei que criou o Conselho em 2006, a gente não consegue nem desfazer uma nova eleição e nem terminar
o mandato, que se encerrou há pouco mais de um ano. Então, se a gente não conseguiu avançar na normatização, na nova regulamentação da lei, pouco a gente conseguiu avançar em políticas públicas. Por mais que existam atores sociais, gestores comprometidos, a gente ainda não tem implementado 100% no município ou a total disponibilidade da Lei 10.639, que trata da história da África e afro-brasileira nas escolas públicas e privadas. A gente avançou numa parceria com o Conselho Municipal de Educação e estamos indo agora para o terceiro Fórum de Educação em Relações Étnico-Raciais, que acontece agora a partir do dia 1º de dezembro, em transmissão virtual. Mas ainda pecamos porque a gente não conseguiu construir um comitê técnico para discutir saúde da população negra. A gente não consegue avançar no debate aqui em Sorocaba, por mais que hajam muitos sindicatos, muitas indústrias, mas o racismo no ambiente do trabalho é uma coisa assustadora aqui em Sorocaba, e o qual a gente percebeu mais com a vinda da comunidade haitiana, que num primeiro ela é muito bem recebida no primeiro momento, mas no segundo momento ela é explorada. Então, e aí tem as dificuldades do idioma e compreensão da cultura. E para finalizar essas observações que eu coloco para você, a gente precisava ter um protocolo de atendimento às vítimas de racismo, prevendo, inclusive, a questão da saúde mental, do sofrimento da vítima do racismo e dos seus entes queridos, dos seus familiares que sofrem mais, que sofrem igual ou tanto a pessoa que sofreu racismo. Esse caso do Carrefour de Porto Alegre, Oliveira, aqui em Sorocaba, esse caso lá do João Alberto, lá no Carrefour de Porto Alegre, é apenas uma demonstração dos graus violência que ocorre. Aqui em Sorocaba mesmo, nós atendemos nos últimos 2 anos quase 12, 13 situações de racismo na cidade, isso que chegaram para nós, e só ali na Sônia Maria, nós tivemos 3 casos não de violência como a de Porto Alegre, mas casos de racismo que ocorreram ali no território da loja do Carrefour. Então, parece que o Carrefour está se tornando, de uma maneira ou de outra, o campeão de violação de direitos humanos, de atentado à dignidade da pessoa humana em todo o Brasil. Então, é uma coisa assustadora isso daí, é inadmissível. Por fim, quando a Marina coloca a questão, nós vamos ter eleições, lamentavelmente, Marina, nenhum programa de governo aqui em Sorocaba, nenhum plano de governo contempla as necessidades, contempla o recorte racial, contempla ações afirmativas. A gente não aparece nos planos de governo, por mais que a cidade reconheça uma população afrodescendente importante e seja pioneira no debate no movimento negro no estado de São Paulo. E não vai avançar. Quando eu fui secretária, só fazendo parênteses, Oliveira, quando eu fui secretária de saúde, eu cheguei a me reunir com um conselho, a Joana, acredito que foi a representante de vocês,
principalmente com esse A foco que Joana você bem era a falou. coordenadora de igualdade racial. Ela Isso, foi uma das lutadoras nesse processo. exato. Uma pena, eu lamento, né? Eu já saí da secretaria e lamento que isso não tenha avançado. Não avançou, não avançou, a gente não tem. É lamentável. E o cenário que se aponta, me desculpe colocar enquanto cidadão, o cenário que se aparece hoje no horizonte é de mais retrocessos para Sorocaba. Ontem nós fizemos uma live para discutir saúde da população negra e eu fui enfático em dizer que nós estamos convocando a comunidade negra de Sorocaba, das suas mais diversas formas de representação, para a gente fazer resistência qualificada, a trazer pessoas para somar conosco em atitude antirracistas e, de fato, cobrar políticas públicas nos espaços de controle social. Correto. Então, acho que já deu para a gente poder entender qual é o cenário atual e um ponto que eu creio que é um sinal de alerta que você coloca nessa edição é que a situação, não talvez na intensidade como nós tivemos em Porto Alegre, entretanto, em Sorocaba, já tivemos registro dentro de unidades, inclusive do Carrefour Sônia Maria, onde nós, de ações que caminham para essa linha da discriminação racial, e que isso é grave e que as autoridades devem se posicionar também. Grave. Gravíssimo, e que nós, ou seja, o problema está mais perto, muitas vezes, do que nós imaginamos. Está no quintal da nossa casa. E nós temos o dever de chamar, inclusive, Câmara de Sorocaba, de chamar os representantes do Carrefour Sorocaba, diante do que coloca o Zé Marcos nesse momento, buscar conhecer quais são as políticas públicas que o Carrefour desenvolve, inclusive na cidade de Sorocaba, porque já temos registros, segundo o José Marcos, que é representante da comunidade, de atos que aconteceram dentro da nossa casa e a gente muitas vezes deixou passar desapercebido como mais um caso corriqueiro, as câmeras ali não estavam presentes para registrar como foi lá em Porto Alegre. Zé Marcos, prazer em... É lamentável. É lamentável. É lamentável. Eu queria só enfatizar a fala da Marina, que a gente precisa tratar da educação para relações étnico-raciais a partir de casa. Oliveira, a gente precisa reconhecer em nós o quanto nós somos racistas, o quanto nós reproduzimos o racista cotidianamente e o quanto a gente precisa ter a humildade de reconhecer e tomar atitudes antirracistas. O que a gente está vivendo é uma barbárie, é o genocídio da juventude negra, é uma disputa do povo negro, é uma disputa da hegemonia, da supremacia branca em todos nós. A turma questionou muito, falando que o rapaz era isso, era aquilo, mas os maiores ladrões da população brasileira não são os negros. É uma quantidade, infelizmente, de pessoas que estão lá no parlamento surrupiando dinheiro público, colocando dinheiro nas nádegas, colocando dinheiro na cueca e precarizando as políticas públicas que poderiam acontecer nas cidades. Agradeço a atenção, à disposição de vocês e estamos à disposição e aproveito também para cobrar publicamente aqui o compromisso da atual prefeita, celeridade da Câmara Municipal para regulamentar a nova lei, para que esse conselho possa trabalhar das formas como determina a lei. É uma vergonha uma cidade dessa, há quase um ano, não fazer o debate de readequação da lei que cria o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Sorocaba. Isso é racismo estrutural, isso é racismo institucional. Zé Marcos de Oliveira, presidente do Conselho da Comunidade Negra de Sorocaba. Todas as vezes que eu entrevisto o Zé Marcos é sempre uma aula, dá vontade de ficar ouvindo mais e mais, viu, Marina?
é uma aula, é um show, né, de conhecimento, mas retratando uma triste realidade que vive uma grande parcela da nossa população. Quando o Zé Marcos fala, eu fico imaginando aquelas vozes que não podem, ou seja, que não têm força para se levantar. Eu fico imaginando a criancinha lá na escola nos primeiros dias de aula. Eu fico imaginando o seu Zé, a Dona Maria, da raça negra, que não tem um microfone, não tem uma câmera à sua frente para poder falar o quanto sofre nesse país chamado Brasil. E muitas vezes, daí, ou seja, em cenários como esse do João Alberto, há idiotas de plantão que ainda dizem o seguinte, e você relatou na sua fala aí, querendo, ou seja, justificar o racismo pela ficha criminal, justificar a prática da violência pela ficha criminal da pessoa. Entretanto, quando ele adentra ao Carrefour em Porto Alegre, ele adentra como cliente, com o seu cartão de crédito, como cidadão, acompanhado da sua esposa, faz a sua compra, entra naquele cenário do que é oferecido ali. Por quê? Na hora que o pior acontece, querem buscar ali a ficha criminal daquele que nenhum ato ilícito praticou enquanto esteve dentro daquele contexto. É apenas uma colocação para reflexão. E nem fora. Não é isso, Zé? Oliveira, deixa eu aproveitar e colocar para você o seguinte: a situação de Porto Alegre, ela dá visibilidade a uma triste realidade que a gente vive. O opressor no Brasil está sendo valorizado e os oprimidos estão sendo criminalizados. A gente precisa inverter essa lógica de criminalizar o oprimido e valorizar, hipervalorizar o opressor. Não podemos mais compactuar com isso daí. É inadmissível na atual conjuntura. José Marcos, prazer imenso. Obrigado por tê-lo conosco. Falo de prazer com a sua presença. É sempre uma honra. Mas triste pelo aquilo que nós estamos tendo que relatar. Mas é o nosso dever. Esse é o papel do jornalismo. Denunciar esse tipo de cenário buscando uma sociedade melhor.